Olá, bem-vindos ao AFIA Podcasts. Hoje, diretamente do Congresso Brasileiro de Cardiologia, aqui em Brasília. Meu nome é Ricardo Moraes, sou diretor médico na AFIA, cardiologista, e hoje a gente vai discutir os principais temas que o AFIA Podcast dirige: tecnologia, formação médica e o futuro da medicina. Tenho a honra hoje de ter comigo o Dr. Marcos Souza. Ele é médico, cirurgião cardiovascular e assessor parlamentar aqui em Brasília, e que a gente vai discutir muito sobre as políticas públicas, os incentivos e a parceria do governo com a iniciativa privada para o futuro, para o seu futuro como médico. Primeiramente, muito obrigado, doutor Marcos. Eu que agradeço, Ricardo. É um prazer estar aqui no podcast da AFIA e falando para todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente a sua presença, ter vindo até o Congresso aqui. E assim, para começar, eu acho que a gente discutir um tema que é super relevante para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, que é a formação médica. Como que o senhor vê nesse histórico, tanto o meu quanto o seu, de trabalhar com medicina, como que a gente vê essa formação médica? Como são as iniciativas que a gente tem hoje que mudaram em relação a quando a gente se formou para esse médico que está se formando hoje? Bom, acho isso interessantíssimo, né? Hoje há uma discussão muito grande no Brasil das novas escolas, o aumento do número de escolas médicas. Nós temos aí nos últimos 20 anos, nós praticamente quintuplicamos o número de escolas médicas no país. E há uma preocupação muito grande: que qualidade de médico é essa que nós estamos formando no Brasil? Nós começamos, a nossa geração, a geração anterior à nossa, tinha uma formação muito europeia, né, de formação de influência francesa, né, os livros que nós estudávamos, nossos professores estudaram, eram livros franceses, né, que eles liam em francês para poder nos traduzir e a gente aprender medicina em português. Então, havia uma escola, havia uma formação, e eu acho que nessas últimas décadas nós estamos perdendo um pouco isso. Se, por um lado, nós vamos crescendo o número de escolas, por outro, nós estamos perdendo uma padronização. Ou seja, ao final, no país inteiro, nós estamos querendo formar bons profissionais médicos, mas me parece que nos falta uma padronização para que, ao chegar ao final da formação, nós possamos dizer: olha, tanto no interior da Amazônia quanto lá na ponta do Rio Grande do Sul, nós estamos formando profissionais médicos com a mesma qualidade. Então, acho que há uma grande perda aí do nosso controle, poder público, instituições públicas e privadas, a sociedade, as sociedades médicas, a sociedade como um todo, nesse cuidado: que qualidade de médico, profissional médico nós estamos formando. Nossa, excelente. Acho que você trouxe alguns aspectos super importantes. Uma, até da sua própria experiência, como médico atuando em outro país, na Alemanha, eu acho que a gente poder, esse papel que a gente tem, e aí o ponto que eu queria provocar, essa responsabilidade de uma grade curricular, essa responsabilidade de ter um médico querendo formar, que vai atuar na atenção primária, que vai poder ser especialista, que vai poder ter acesso à informação, ela parte do governo, ela parte da iniciativa privada, ela parte das sociedades médicas, do Conselho Federal de Medicina. Quem que deve ser o responsável para fazer esse caminho, vamos dizer, para esse jovem médico? Muito legal. Eu acho que a gente nunca deve terceirizar nada para o governo, né? Nós somos um país jovem ainda, onde o nosso gap de formação educacional mantém-nos numa distância muito grande entre aquilo que é o nosso direito e aquilo que os governantes vêm fazendo nos últimos anos no Brasil. Então, ou seja, eu não posso esperar que o governo perceba que a formação médica vai ruim e ele sozinho consiga mudar isso. Eu acho que isso é um movimento de toda a sociedade. O próprio governo, através do governo federal, que é quem define as políticas e regula, através do MEC, da sua Secretaria dos Cursos Superiores, que grade é essa, que formação é essa, que exigência mínima eu devo ter para me dizer médico e médica formada no Brasil, e que isso possa ser um parâmetro para servir também como referência no mundo globalizado que a gente vive hoje, para que eu possa fazer uma pós-graduação fora, para que eu possa fazer um mestrado, um doutorado, trabalhar numa pesquisa no exterior e voltar agregando conhecimento ao Brasil. Então, a gente tem que ter essa padronização, mas associado também com as organizações médicas, né? Os conselhos regionais, nós temos diferenças regionais, necessidades regionais diferentes. Nós temos uma série de associações, por exemplo, de pacientes. Nós temos os hospitais que têm distâncias
gigantescos, nós temos hospitais paupérrimos pelo Brasil, não preciso dizer no interior do Brasil, mesmo próximo às capitais, onde me falta tudo, e eu tenho centros de excelência que são dignos de primeiríssimo mundo. Então, assim, eu acho que nós precisamos colocar uma grande mesa de negociação, onde a grande pergunta que qualidade de médico, qualidade de formação eu tenho quando eu me formo médico no Brasil. O sacrifício é o mesmo. Eu tenho que estudar muito para poder entrar, eu tenho que estudar muito para poder me manter, eu tenho que estudar muito para ser um bom médico. E como aqui nós temos um sistema misto de universidades públicas, universidades privadas, mais financiamento também do governo, ou seja, ainda tem a questão financeira, né, de poder pagar um curso extremamente caro. Então, ou seja, nós temos que jogar essa régua para cima e juntar esses atores numa grande mesa de negociação, onde a pergunta é: que profissional médico é esse? E o que nós podemos fazer para padronizar, unificar, ter uma grade curricular onde eu possa chegar ao final do curso, né, e dizer: eu me formei médico no Brasil e tenho uma grade mínima curricular aceitável pelos grandes centros do mundo. Excelente. Eu acho que esse é um aspecto que é vai ser um avanço da medicina brasileira, né? A partir do momento que a gente já tem muito reconhecimento internacional nos grandes centros de excelência, mas a gente não tem essa uniformização, né? Do aprendizado, a diferença regional, essa dificuldade para isso. Pensando no nosso ouvinte, pensando nesse estudante, nesse médico que está aqui ouvindo a gente, esse próximo passo, esse passo de residência médica, pós-graduação, especialização, como é que a gente consegue tentar uniformizar, vamos dizer, o aprendizado? Como é que eu conseguiria nivelar, vamos dizer, todo mundo para ter um mesmo nível de conhecimento, acesso à informação, acesso ao paciente, ao serviço, ao device no hospital? Como é que você acha que a gente, como política pública, como política privada, como ações na sociedade, a gente consegue tentar dar esse próximo passo? Não que é da formação, mas que daí já é um médico formado, que já está atuando, mas que quer se especializar. Isso é importantíssimo, né? Hoje a gente vê essa grande dificuldade das gerações novas aí se formando, chegando às instituições e vendo uma realidade completamente diferente daquilo que a gente aprende nos livros ou nos tablets hoje com o auxílio da tecnologia digital. Eu acho que, novamente, nós temos que definir esse padrão, né? Há uma dificuldade muito grande hoje da gente saber quem é o médico especialista, né? Existem discussões também no mundo jurídico, porque tem colegas dizendo que são especialistas sem ter especialização, sem ter o reconhecimento das nossas organizações de classe. Existe um leque gigantesco, porque nós crescemos o número de escolas médicas, mas não crescemos na mesma proporção a oferta de residência médica. A residência médica é o nosso padrão ouro, né, para o que a gente vai formar no médico. Eu costumo dizer que a medicina é a nossa vocação, né? Eu defini que vou estudar medicina, eu sou um vocacionado a estudar medicina. A especialização é a nossa profissão. Então, nós temos que ter ali condições de nos tornarmos um profissional que ampliou. E aí vem um outro elemento que está praticamente em extinção no nosso país, que é o preceptor, é a preceptoria, né? Nós não temos hoje mais essa figura do médico preceptor, de quando eu chego na residência, que é aquela pessoa sênior que inspira, que eu tenho o prazer de todo dia trabalhar com ela e eu quero me tornar um médico com a mesma inteligência clínica, cirúrgica, com aquela vivência. Ou seja, todos nós vivenciamos isso. E o que nós sentimos hoje são os colegas médicos saindo da sua graduação com a perspectiva de ter um curso extremamente caro, e aí, do dia seguinte, ele pode começar a trabalhar num plantão, começar a ganhar milhares de reais, sem que ele tenha um tutor, sem que ele tenha um preceptor, uma preceptora que diga: meu filho, você estudou bastante medicina, mas há aqui agora uma relação profissional de como essas coisas funcionam. Como é que a ciência médica entra aqui na ciência social, entra na relação do dia a dia, entra na relação do trabalho com os profissionais da equipe que vão compor o nosso dia a dia. Então, nós temos que ter essa outra definição. Então, assim, é pensar na formação médica e na formação multiprofissional em saúde como um sistema em que eu vejo desde a graduação, eu vou cuidar da pós-graduação, eu vou cuidar dessa manutenção fora, desses hospitais, dessas organizações, tem que estar todas preparadas para que eu tenha o mínimo
conceito de dizer, aqui eu posso formar um profissional médico. Então, nós temos que pensar como sistema. No Congresso Nacional, eu vejo muitas iniciativas, nós temos uma comissão de saúde, e lá os assuntos que são pertinentes à nossa área passam por lá, onde nós temos soluções extremamente pontuais. Eu quero que o médico seja isso, quero que o médico seja aquilo, quero que o médico faça a prova de qualificação tal, ou seja, inúmeras soluções que não pensam num sistema voltado para a sociedade que garanta eu ter um médico que foi tecnicamente na universidade bem preparado, num padrão que eu possa garantir e, segundo, ter passado por um nível de formação que também é controlado, é avaliado e tem condições para isso. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar num sistema educacional médico e não em soluções isoladas. Excelente. Eu acho que a gente fala muito de jornada médica aqui dentro, né? Porque a gente tem graduação, tem pós-graduação, tem educação médica continuada. Eu acho que esse é um aspecto super importante para essa jornada, porque é contínua, né? Eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer essa pergunta. Como é que você acha quais medidas que poderiam ser atrativas para atrair esse médico recém-formado, o médico especialista, para o setor público, para o SUS, para fazer o atendimento? Que iniciativas que poderiam ser atrativas para esse médico poder trabalhar, se dedicar a um hospital público, que possam fazer diferença para a vida dele? Porque hoje que a gente vê, muitos médicos se formando no Brasil, indo para um sistema privado no momento zero, logo na saída, né, e não tendo a experiência de um hospital público, não tendo aprendizados do hospital público, não também vendo a sua atuação no sistema como um todo, né? Que o SUS, entre aspas, que fez aniversário ontem, né, poderia fazer para a gente atrair esses médicos? Ricardo, essa é uma pergunta sensacional, eu ainda não respondi e tenho um enorme prazer de dizer o seguinte: eu acho que a ciência médica é uma coisa fascinante, né? Quem tem possibilidade de estudar, curiosidade, mesmo não sendo médico, ela é fascinante. E ela não nos prepara única e exclusivamente para o atendimento do paciente, seja clínico, ou cirúrgico, intervencionista ou conservador, ela não prepara só para isso. Eu tenho que ter uma oferta acadêmica da formação médica onde eu possa formar médicos cientistas. Nós temos a possibilidade de fazer pesquisa. Do Brasil vem desenvolvendo agora, através do Ministério da Saúde, uma secretaria nova de economia da indústria da saúde, onde nós precisamos criar um conceito de indústria nacional voltada para a saúde para não passarmos as mesmas dificuldades que vivemos na pandemia, por falta de insumos básicos. E nós temos tecnologia, nós temos conhecimento para isso. Então, a ciência médica também pode permitir isso, que eu tenha dentro dos jovens vocacionados, dos nossos estudantes, jovens que vão para o caminho da pesquisa e vão desenvolver medicamentos, vão desenvolver vacinas, vão desenvolver materiais médicos, para que nós possamos ter uma indústria médica que precisa, em toda essa nossa rede que nós estamos falando aqui do acesso à saúde, também esse ramo. Eu vou ter uma série de profissionais que vão, por exemplo, cuidar da gestão médica para que a gente tenha hospitais de excelência, hospitais públicos, mais hospitais públicos acreditados, com o padrão que a nossa sociedade merece, né? Com os recursos, com o valor de recursos que a gente emprega nisso. Nós temos um recurso altíssimo de impostos que são retirados da sociedade brasileira e deve ser devolvido com esse padrão. Então, eu acho que tanto o SUS quanto o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, junto com as instituições privadas de ensino, tem que desenvolver um papel onde essa integração, essa disseminação do serviço médico em todas as áreas da ciência médica, ela aconteça pelo interesse do mais alto grau da medicina, de qualidade em qualquer lugar do país. Eu não posso só fazer boa medicina em São Paulo, no Rio, em Recife, nas capitais, né? Nós temos a possibilidade, e hoje, principalmente com o acesso à informação que nós temos no país inteiro, da gente poder formar técnicos, por exemplo, em biomedicina, para que eu tenha um bom hospital, bons equipamentos no interior do Brasil, né? Nós somos um país de interior, nós temos mais de 8 mil quilômetros de praia, mas não temos muito maior extensão no interior. Então, é no interior que o Brasil acontece. Ou seja, nós temos que agregar profissionais ao interior, e todo profissional vai ficar agregado ao interior a partir do momento que ele tenha boas condições de trabalho. E essas boas condições não significa só o hospital. Medicina não é só o hospital.
né? Nós temos a medicina na atenção básica, como você já falou, nós temos a medicina na atenção especializada, nós temos a medicina na clínica médica, na prática diária, no programa de saúde da família, nós temos a medicina que está dentro da indústria farmacêutica, da indústria de material médico, nós temos a medicina da gestão, né? Tem um médico que gosta de gerir, cuidar do sistema, de cuidar da epidemiologia, de ver o que vem. Então, assim, há um que vem de epidemia, nós temos dengue, chikungunya, nós temos aí 7 pragas do Egito ainda rodando entre nós aqui em pleno 2024. Então, assim, essa fixação do profissional médico e das outras especialidades vem quando eu amplio esse universo que eu preciso para ter uma medicina de qualidade, como todos nós precisamos, seja na capital, no litoral ou no interior. Todo brasileiro precisa de ter bom acesso à medicina de qualidade. E isso vem com um todo, com um grande aparato que vai desde o cuidado da recepção até o momento da alta. Então, há uma necessidade dessa fixação, e não é só por dinheiro, não é por pagar mais um valor a mais para o médico, porque eu pago hoje por um plantão a mais, o prefeito da cidade vizinha, no dia seguinte, aumenta aquilo ali e eu vou perdendo os profissionais que vão ficando com um quinés de trabalho de 600 horas por semana sem que aquilo seja verdadeiro. E a qualidade continua. Então, não é por dinheiro. A gente sabe que existem coisas que o dinheiro não compra. E essa fixação da boa qualidade da medicina vai vir quando nós pensarmos no conjunto, nessa indústria toda que é a medicina, em todos os seus níveis, de uma forma regionalizada. Obviamente, nem toda cidade pequena do interior precisa ter um hospital de 3.000 leitos, mas nós precisar no sistema, né? E você acabou de falar do aniversário do SUS, a primeira letra fala isso, é sistema, saúde é sistema. Eu não posso ter sistema de saúde com soluções isoladas. Acabei de criar um hospital de referência no meio da selva. Tem estrada, tem ambulância, eu tenho quem cuida do equipamento, tem assessoria técnica, sabe? Eu tenho energia elétrica. Então, essa organização tem que se dar em sistema. Então, nós estamos falando aqui em sistema para melhorar a qualidade da educação médica, nós estamos falando em sistema para todo o funcionamento e provisionamento da saúde. É isso que vai agregar e manter o médico onde ele quiser ficar. Ufa, vários aprendizados aqui. Eu acho que essa visão holística, né? E eu acho que o seu papel como médico, estando no governo, podendo ter essa visão macro, eu acho que é o que a gente está precisando. Bom, também não quero me prolongar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final para esse médico, esse jovem médico, esse médico que está ouvindo a gente, que está no mercado de trabalho ou que está entrando no mercado de trabalho e que quer ter esse objetivo, né? Quer ajudar cada vez mais pessoas, quer ajudar mais pacientes, mas quer ajudar o sistema, né? Quer fazer parte do sistema como um todo, como você mesmo disse. Quais mensagens que você daria para esse médico? Ricardo, assim, minha grande mensagem para os colegas médicos jovens não tem medicina de qualidade em qualquer ramo que você vá trabalhar sem que você não acredite na ciência médica. Então, medicina é ciência. Não faça medicina para ter uma conta bonita, um consultório bonito no Instagram, porque não é por aí. Você pode até ter isso, mas acreditando em ciência. No começo da pandemia que nós vivemos recentemente, aí as novas gerações podem acompanhar isso, nós nunca tínhamos vivido isso. Eu tive uma decepção muito grande quando estava lá na Europa, trabalhando nos últimos 20 anos, eu venho trabalhando, 24 anos, venho trabalhando na Alemanha. E aí nós tivemos o nosso primeiro seminário da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. E passamos o dia inteiro, os colegas mostrando as primeiras experiências com o tratamento de Covid. Nós sequer sabíamos o que era aquilo, ninguém tinha ainda vivido, porque, se a gente lembra, né, nós tínhamos um ciclo que começou lá pela Ásia, na China, ia rodando a Europa, vinha para a América e voltava de novo. Então, isso ainda não tinha chegado em totalidade nos países da Comunidade Europeia, mas os colegas da Espanha já tinham, da Itália, uma experiência grande, os colegas da China, estão todo mundo mostrando, os colegas saindo do CTI de máscara, marcados, cansados, mostrando radiografias gravíssimas que nós jamais tínhamos visto, colocando o paciente em decúbito ventral, ou seja, buscando soluções absurdas. E aquele dia inteiro foi um dia, para mim, sensacional. Eu ainda lembro, foi um sábado, em que a gente estava vendo um fenômeno novo, mas que a ciência médica ia preponderar, e assim se mostrou
pouco tempo depois, nós tivemos, com 1 ano de trabalho, uma vacina nova, com mecanismos novos em ciência para uma nova vacina como nós nunca vivemos. Então, pura ciência. Mas, ao final desse dia, eu tive uma decepção muito grande, porque veio falar um colega representando a nossa sociedade de terapia intensiva e sepsis no Brasil. E aí o colega moderador na Itália perguntou o que o Brasil está fazendo para se preparar, porque nós ainda não tínhamos assumido que estávamos na pandemia. Nós já tínhamos vivido o Carnaval de 2020, né? Se lembrar que o nome é Covid-19, ou seja, tudo começou em 2019. Em 2020 nós já tínhamos vivido lá o Carnaval, o Brasil fingia não ter casos, a gente mostrava aumento de pneumonias intersticiais e a gente não sabia por quê, o número dobrou, triplicou, só aumentava e se achava que era uma pneumonia comum. E era Covid no país. E ao final dessa jornada, desse dia que para mim foi ciência pura de algo novo, triste, mas novo, o colega brasileiro falou, não, aqui no Brasil nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com a economia e nós vamos, então, organizar para que a nossa economia se mantenha firme e forte para atravessar a pandemia. Então, nesse momento, eu tive uma decepção muito grande, porque mesmo que o Brasil estivesse preocupado com a economia, essa não deve ser a fala de um representante de uma classe importante como a nossa. Ou seja, então, meu recado para os novos colegas é, independente daquilo que você venha fazer com a medicina, fundamente sua ciência médica. Não perca de vista o que é a ciência, do que é a ciência médica. Sempre que a gente tem isso associado à relação humana, à relação do trabalho, a gente tem grande chance de ter sucesso como profissional médico. Excelente, eu acho que o recado é super importante. Eu queria agradecer novamente ao Dr. Marcos, eu queria agradecer a você que ouviu a gente, que está vendo a gente novamente. Siga a AFA Podcasts nos streamings, em todos os canais sociais e até o próximo evento.